Amém, minhas queridas. Hoje estamos aqui festejando o Dia Internacional das Mulheres de 2024. E a proposta da nossa igreja foi fazer uma celebração à moda oriental. Então é por isso que eu estou vestida assim, e a nossa decoração toda hoje está sendo de países orientais, né, de países asiáticos, na verdade. E nós vamos comer comida chinesa hoje. E eu estou muito feliz de hoje compartilhar com as minhas irmãs aqui na nossa igreja, na Cara de Leão de Nur. E para você que vai me ouvir mais tarde no YouTube ou no Facebook. O tema da mensagem que Deus colocou no meu coração durante essa semana foi diante da tolice. A gente escuta que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola, com as suas próprias mãos, a derruba, a destrói. Mas hoje eu quero falar sobre como que a gente às vezes tem que se deparar com a tolice de alguém. Quando alguém está prestes a fazer uma asneira, ou quando a gente convive com uma pessoa tola, uma pessoa difícil de conviver, seja no ambiente de trabalho, seja dentro da própria casa, seja um filho, seja um marido, seja um parente que more com você. Eu não sei se você já passou por isso, de ter que conviver com uma pessoa difícil, uma pessoa insensata, uma pessoa tola. Mas nós, como mulheres, precisamos aprender do jeito de Deus como passar por essas dificuldades que às vezes nos apresentam, de ter que lidar com pessoas difíceis, ou de como lidar quando as situações não saem do jeito que a gente quer. E a nossa tendência é sermos tolas, é fazermos um comportamento que expressa tolice. E todas nós podemos cair nesse erro. Todas nós. Então, o tema é diante da tolice. E antes de eu dar continuidade, eu quero que você pense aí. Se hoje você tivesse que se autodescrever para nós aqui, com toda sinceridade, não é falar o que não é verdade. Se você tivesse que se autodefinir com 3 coisas, pensa aí. Quais seriam essas 3 coisas que você falaria de você mesma? Pensa. Nem precisa falar para mim nem para ninguém. Só pensar. Só pensar. Eu até vontade de pensar. Pensaram? Pensaram? Você aí da internet pensou? Agora você vai virar para uma irmã e você vai dizer 3 coisas que você pensa a respeito dela. Eu quero ver se você vai ter coragem de falar alguma coisa que você pensa de verdade, que é. Fale 3 coisas. Depois que alguma mesa que tiver um numerinho para você falar para a mesma pessoa. 3 coisas que você vê, que você acha que essa pessoa é. As mulheres aqui estão falando uma para outra o que elas acham delas. 3 coisas. Tem gente se abraçando aqui. Amém, queridos. Vocês então foram sinceras, né? Foram sinceras. Amém. Agora eu quero que você pense em algum momento que você se sentiu ameaçada, ou então desafiada, ou que você viu um cenário assim muito difícil e você não sabia como agir. Pensa.
Ou talvez você esteja passando por isso agora, uma situação muito difícil na área da saúde, na área das finanças, ou numa situação com um filho ou com uma filha. Pensou? Tá pensado. E como eu falei, às vezes o nosso problema é uma outra pessoa que é difícil de conviver e que requer de você uma paciência. Em ambiente de trabalho isso é muito comum. Patrões difíceis. Ou a diretora da escola. Tantas situações, não é mesmo, querido? Mas, na verdade, nenhuma de nós, cristãs ou não, em algum momento da nossa vida, não vamos passar por problemas ou dificuldades que vão muito além das nossas forças, muito além da nossa capacidade de pensar como resolver. Quantas já acreditam que já passaram por isso? Eu já passei situação na minha vida que eu estava num cenário tão complicado que eu não sabia o que fazer. Eu não sabia como agir, o que falar. E às vezes é assim que nós estamos numa dificuldade tão grande. E às vezes, porque somos imigrantes, você que está me ouvindo, nós somos imigrantes nos Estados Unidos, muitas vezes a gente está longe de qualquer parente. E às vezes a gente liga para algum parente e eles não respondem. Então todo mundo ocupado. E a gente não tem ninguém a não ser o nosso Senhor, que é tudo. Que Ele é tudo. Ele é aquele que pode nos dar sabedoria, Ele é aquele que pode nos ajudar, nos capacitar, nos dar poder e nos ensinar como agir naquela situação. Feliz é a mulher que diante dos problemas, das dificuldades, na hora que as forças acabaram, feliz é a mulher que ao invés de se entregar ao medo, se entregar à depressão, essa mulher vai buscar de Deus a sabedoria, de como atravessar aquele problema, de como agir diante daquela situação, o que falar, como proceder. E nessa noite nós vamos aprender a respeito de uma mulher que teve que estar diante de tolices. Ela teve que estar diante da tolice do marido e ela teve que estar diante da tolice do futuro rei. E nós vamos ver como essa mulher chamada Abigail, como ela procedeu diante de um cenário ameaçador, de uma dificuldade tremenda. Como que essa personagem que está descrita no livro de Samuel, como ela agiu? Eu fico impactada quando eu leio a história dessa mulher. Pela sabedoria, pela singeleza, pela humildade dessa mulher. Pela coragem dessa mulher. Quantas mulheres na hora que estão, que vê que o negócio dá medo, essas mulheres se fecham, não agem, se escondem. Mas hoje nós vamos aprender com essa mulher. E nessa história, queridos, que está lá está em 1 Samuel 26, nós vamos ler alguns versos. 1 Samuel 25, aliás. Amor, nem precisa não. Muito obrigado. 1 Samuel, capítulo 25. Nós vamos ler o seguinte verso, o verso 1. Eu vou lendo alguns versos do capítulo 25 e a gente vai falando a respeito do verso, tá bom? Diz assim: faleceu Samuel, todos os filhos de Israel se ajuntaram e prantearam e o sepultaram na sua casa em Ramá. Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Então, o primeiro personagem que a gente vai ver nessa história é Samuel. E Samuel tinha morrido. Ele tinha cumprido o chamado dele,
E eu fico imaginando que a alegria não foi para essa mãe que pediu tanto um filho. E esse filho cumpriu todo o chamado dele, toda a missão que Deus tinha para a vida dele aqui na terra. E quem era Samuel para Davi? Porque no mesmo verso fala que Davi, aparece no mesmo verso o nome Davi. Samuel, queridos, foi aquele que consagrou Davi, que ungiu Davi a rei. Então, para Davi, Samuel tinha um significado muito importante, sim ou não? Por quê? Porque foi o homem que acreditou na unção dele, na chamada dele, e que declarou o propósito na vida de Samuel, de Davi. Eu quero que você entenda que nós, como mães, nós somos profetas na nossa casa. Nós precisamos declarar propósito na vida dos nossos filhos. Nós precisamos declarar propósito. Você nasceu para grandes coisas. Você nasceu para servir ao Senhor. Queridos, não deixe de falar isso para o seu filho quando ele for dormir. Ah, pastora, mas eu conheço filhos que se desviam. Mas, queridos, você declarou propósitos. E enquanto há fôlego, há esperança, Deus vai cumprir os propósitos na vida dos nossos filhos. Em nome de Jesus. Então, Samuel morreu. E Davi era aquele homem que já estava com a unção de rei, mas não estava ainda exercendo o cargo de rei. Na verdade, Davi estava fugindo de Saul. Saul estava tentando matá-lo. E aí diz aqui nesse verso que ele foi para o deserto de Parã. Nessa época da vida de Davi, Davi já tinha 600 homens com ele, 600 valentes, 600 guerreiros. E nessa época aqui, Davi já tinha destruído Golias, já tinha matado Golias. Então, Davi já era um homem famoso, apesar de ainda não estar exercendo o reinado dele, ele já era um homem famoso. Vocês vão entender por que eu estou falando tudo isso, para você entender a história. E aí o que acontece? Aparece também nessa história uma mulher, como eu falei, Abigail. Abigail é descrita na Bíblia como uma mulher sensata e formosa. Ou seja, uma mulher sábia e bonita. Vamos ver lá o que está dizendo nesse texto. Havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo. Homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem. Então a gente vai ouvir pela primeira vez o nome do marido de Abigail. O nome dele era Nabal. E diz assim, e Abigail, Nabal era o nome desse homem, e Abigail o nome de sua mulher. Esta era sensata e formosa, ou seja, bonita e sábia. Porém, o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Ele era da casa de Caleb. Então, aqui descreve Nabal, era marido dela, e ele era duro e maligno. Ele era estúpido, frio, ele era perverso, ele era nojento. E aí você pergunta para mim, pastora, como que uma mulher sábia, sensata, uma mulher bonita, casa com um homem que é considerado, falado, que ele é um homem estúpido, tolo, frio, maligno. Queridos, como uma mulher sábia caiu numa dessas? Eu sei que a gente tem a tendência de já pegar logo e jogar a pedra. Ah, pastor, porque ele era rico. Né? Porque a gente viu na frente que ele era rico, não era? Ele tinha um monte de coisa. Ele está dizendo aqui que ele era abastado. Ele tinha muita coisa. Mas a gente não pode esquecer que os casamentos antigamente eram arranjados. Esse é um dos pontos. O outro ponto, eu não sei se você já conviveu com um narcisista, mas o narcisista ou o psicopata,
ou o pedófilo, eles são as pessoas mais amáveis que existem. A minha filha falou comigo que ela assistiu um programa onde uma mulher trabalha em prisão, né, em homens que estão em cárcere, e os pedófilos eles ficam numa ala diferente dos outros, né, porque senão eles são violentados por causa do código de honra dos códigos de honra dos presos. E a minha filha falou, mãe, ela no testemunho dela, na fala dela, ela diz o seguinte, que esses homens pedófilos são os mais meigos, os mais educados, os mais interessantes, os mais amáveis. Então, queridos, não podemos jogar a pedra, porque muitas vezes a gente cai numa história, e eu posso falar na minha própria história. Então, às vezes, você é uma pessoa sensata e uma pessoa sábia, mas você é enganada. Outras vezes, você é sensata, mas caiu no conto de fada. Ele tem muito dinheiro. E aí vem essa fase que cai muito bem. Nem tudo que reluz é ouro. Então a gente tem que realmente buscar a sabedoria de Deus. E nessa história também vai falar dos servos. Os servos que que conheciam muito bem o patrão difícil que eles tinham. E por causa disso, eles procuravam sempre ir direto a Abigail nos momentos de dificuldade, no trato, porque ela certamente era uma pessoa mais aberta, mais acessível e mais legal. Vou poder falar assim. E aí fica a pergunta, como você trata as pessoas que são subordinadas a você? Porque essa mulher, as pessoas estavam... Ela era também rica, né? Ela era dona de tudo com o marido, mas mesmo assim ela tratava bem os seus funcionários. Então, olha que interessante como diz aqui. O 4. Ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas, enviou 10 moços e lhe disse, subi a Carmelo, dide a Nabal, perguntai-lhe o nome, perguntem meu nome, como ele está. Direis assim, aquele próspero, paz seja contigo e tenha paz a tua casa, e tudo que possuís tenha paz. Então, você vai ler a história, e eu não quero gastar tanto tempo te ensinando sobre a história, você vai ler depois, você vai observar o seguinte, Davi, ele foi para o deserto de Parã. Os servos, os pastores de Nabal, levavam as suas ovelhas para o deserto. Fazia parte de um ritual, de uma necessidade das ovelhas. E nesse período, os homens de Davi não roubaram os pastores de Nabal. Pelo contrário, eles tomavam conta das ovelhas de graça. Eles fizeram isso tomando conta de graça das ovelhas, e aí, agora que era a fase que as ovelhas iam ser tosquiadas, era comum naquela cultura levar presentes para as pessoas, dar ajuda para aqueles que ajudaram. Então Davi chega para os servos, aliás, para os servos dele, né, os homens dele, diz, olha, vai até Nabal e diz o seguinte, olha, você que é próspero, paz seja contigo. Nabal, muita paz seja contigo. Olha, é o seguinte, durante o tempo que as ovelhas ficaram no deserto, os meus homens não roubaram nada de vocês. Nenhuma ovelhinha a gente matou para comer. A gente não fez outra coisa a não ser tomar conta das ovelhas para você. E agora, a única coisa que nós estamos pedindo é um pouco de pão. É um pouco de comida para os meus homens. E aí esses valentes falam para os funcionários
E os funcionários, no caso os servos, esses servos chegam para Nabal, e olha que nós vamos ler. Verso 7, 6 e 8. Vamos ver o 8. Pergunta aos teus moços, e eles te dirão: achem mercê, pois os meus moços na tua presença, porque viemos uma boa hora. Dá, pois, a teus servos, teus filhos, qualquer coisa que tiveres à mão. Então, olha a humildade de Davi. Olha, pode ser qualquer coisa, mas olha a resposta de Nabal. Só Jesus. Olha a resposta de Nabal, queridos. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolhei para os meus tosquiadores e daria a homem que eu não sei de onde vem? E no 10, Nabal respondeu aos moços de Davi: dize, quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem do seu senhor. Em outras palavras, ele estava chamando um homem que tinha sido ungido para ser rei, que ele era apenas um escravo fugitivo. Olha como ele estava pagando o mal, o bem com o mal. Mas ele pega na ferida de Davi. Ele fala assim: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Como é que ele sabia o nome de Jessé? Porque a pessoa difícil de se conviver, a pessoa manipuladora, ela tem muitas vezes poder de ir na ferida daquele que quer o bem, que quer ajudar, e machucar. E eu quero dizer para vocês que você deve consultar o Espírito Santo. Você deve consultar o Espírito Santo. Espírito Santo, ainda existe em mim sinais da rejeição que eu tive lá com meu pai, que eu tive lá com meu ex-marido, que eu tive lá na minha avó. É preciso, sabe por quê? Porque nessa situação, quando Davi ouviu isso, quem é você, filho de Jessé? Jessé que nem lembrou de você, porque na cabeça de Davi foi assim que vem. Teu pai nem lembrou de você no dia do jantar lá. Imagine a cara de Davi quando entrou dentro de casa e falou: ué, vocês estão tendo esse banquete? Ninguém me chamou. Precisou o profeta falar: você não tem mais filho? Porque ele tinha sido esquecido. Mas essa ferida talvez ainda estivesse aberta. Porque quando ele recebeu essas palavras de Jessé, ele ficou irado. Ele falou: quê? O que ele está dizendo? Ele está dizendo que eu não sou ninguém, que eu sou um escravo fugitivo, que é filho de Jessé? Você sabe que Nabal estava sendo sarcástico, porque ele sabia muito bem que Davi tinha matado Golias. Mas a reação de Davi foi de ódio. Ele falou o seguinte: 400 homens comigo. Eu vou acabar com esse homem. E vou matar todos os homens, desde pequeno a velho. Vou matar todos os homens desse lugar. Não vai sobrar uma vida. Olha como é que um homem que a Bíblia fala que era segundo o coração de Deus, um homem que já tinha sido ungido para ser rei. Aí eu fico pensando, imagine nós, simples mortais, diante da raiva, diante da injustiça, diante da rejeição. Quantas mulheres dão lugar à tolice? Por quê? Porque a rejeição do passado vem com tudo em cima de nós. E aí a pessoa age de forma sem pensar. Então Davi falou o seguinte: olha, eu não quero nem mais conversa. Ele falou isso, então vamos fazer o seguinte: 400 homens comigo, 200 fica aqui tomando conta, e eu vou matar todo mundo. Aí o que esses servos fizeram? Você acha que eles foram lá para Nabal? Dizer assim: olha, Nabal, ele quer matar todos nós.
Ele sabia que a situação ia piorar mais ainda. Para onde esses servos foram? Para Abigail. Abigail, Davi vai matar todo mundo. O Nabal, ele se acha todo poderoso, ele não levou em consideração que esse Davi e o seu bando, o seu exército, ajudou a gente. Eles tomaram conta das ovelhas, não roubaram nada. Eles protegeram as ovelhas de todos os problemas que o deserto tem. E agora o nosso senhor Nabal não está nem aí. Respondeu assim, com todos como respondeu. O que essa mulher fez, queridos? O que essa mulher fez? Eu fico pensando assim, o que eu faria? Eu estaria ameaçada de morte. Se eu fizesse qualquer coisa, meu marido tolo podia, na raiva, me matar. Se eu falasse alguma coisa, tarde demais, Davi já está vindo. Davi já está vindo para matar todos nós. Aí olha que a gente descobre aqui dessa mulher, gente. Eu simplesmente não sei nem como descrever a habilidade que ela teve de pensar rápido, de agir rápido, de resolver a situação. Vamos ver lá no verso... Eu não sei se você observou que Nabal está dizendo, a minha ovelha, a minha água, os meus servos. Você já reparou que toda pessoa difícil, toda pessoa manipuladora, ela tende a falar, é meu. Eu já conheci maridos que falam assim, é meu, eu que trago dinheiro para casa. Mas também já ouvi algumas mulheres. É meu dinheiro. Olha a tolice em ação. É meu dinheiro, eu trabalho, é meu dinheiro. Eu faço o que eu quiser. Tá, vai vendo, irmão, vai vendo nesse teu jeito, tu vai ver onde vai parar. Então vamos lá. Vamos ver, eu quero achar o verso. Ups. Nós vimos já como ele respondeu, com ódio, né? Davi respondeu com ódio. Então, ela toma conhecimento pelos servos. Por quê? Porque eles temeram pela própria vida deles. E aí eles correram para Abigail. Você acha que Abigail é como você, um porto seguro? Ou as pessoas têm que ocultar tudo de você? Porque quando você sabe de alguma coisa, você sai do pino, você adoece, você não ajuda, você só atrapalha. Você nunca pode ser um porto seguro, porque você perde o equilíbrio. Mas nessa noite nós vamos aprender com Abigail. Amém, queridos? Amém. Amém. Abigail, ela começou, quando ela recebeu aquilo, ela não pensou só nela. Na verdade, eu acho que ela nem pensou nela. Ela teve compaixão dos servos, dos filhinhos dos servos, das pessoas e até de Nabal. Ela sabia que ele ia ser o primeiro a ser morto. Então, o que ela fez? Ela teve um raciocínio rápido e fantástico isso. Ela julgou a causa e ela rapidamente e destemidamente, ela falou, eu vou resolver isso. Eu vou resolver, nem que custe a minha vida, eu vou resolver. Então, vamos ver no verso 1, olha o que ela diz. Ou, aliás, verso 18, perdão. Então, Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 ovos, e aí vai falando da comida. A toda pressa. Numa situação, queridas, ameaçadora, eu tenho certeza que algumas mulheres que estão me ouvindo, elas iam se trancar no quarto. Iam dar lugar ao medo. E não iam nem sequer perguntar. O máximo que algumas iam fazer a seguinte oração: Deus nos ajude. Mas poucas aqui fariam a seguinte oração: Senhor, como eu posso ajudar nessa situação? Como eu posso fazer? Quantas aqui pegariam o problema e trariam para si a responsabilidade? O que eu posso fazer? Sabe por que a gente não se coloca
como alguém que pode resolver uma questão, porque a gente não entende o nosso potencial. A gente não entende a nossa chamada. E a gente não quer realmente deixar Deus nos usar. E inventamos um monte de desculpa, queridos. Queridos, o que eu mais dei de desculpa, o que você mais deu de desculpa. Agora eu fico pensando se essas desculpas que a gente dá, se Deus recebe. Porque Ele fala para nós, não é na sua força, é na minha força, no meu espírito. Então o que aconteceu com ela? Ela agiu rapidamente, ela não ficou, eu não sou capaz, eu não posso, eu sou insignificante, eu sou impotente. Não, a gente precisa parar de dar desculpa, parar de procrastinar, queridos. A gente precisa trazer responsabilidade para nós. Se eu nesse conflito, nessa situação, qual é a minha parte? É ficar de joelho orando? Amém. Mas muitas vezes vai além de oração. É preciso que a gente tome uma atitude. E o que ela fez? Ela pensou rapidamente. Ela pegou a comida e ela mandou na frente. Olha, leva já a comida. Para quê? Para apaziguar os ânimos. Eles estão com fome. São homens que estão em luto pelo profeta. Estão com fome. E aí o que ela pensou rapidamente? Vamos dar comida para esse exército. Então ela mandou na frente para ir já amolecendo, porque o coração do homem passa pelo estômago. Não adianta, minha irmã, minha querida, quantas vezes eu vou falar isso, não adianta você, quando ele está faminto, chegou no trabalho cansado e com fome, e você querer falar de uma coisa, convencer ele dessa coisa. Ele não vai ser convencido, porque essa não é a hora. Na verdade ele nem vai ouvir, na verdade ele vai ficar com raiva do que você está falando. E outra coisa, quando ele chega do trabalho, ele não pode ter a sensação que ele chegou na polícia, que está cheio de queixa para ele resolver. Não pode, que você. Ele é tanta queixa, que o homem falou assim: eu tô no lugar da polícia, onde que eu tô, queridos? E você lá com o seu BO, como é que fala no Brasil? O boletim, o quê? Seu Correios? Não, queridos, não é a hora. Não se pratique a tolice, pratique a sabedoria. E isso, queridos, em toda a nossa convivência. Às vezes você mora com alguém, você trabalha com alguém e você não tem sabedoria de lidar com aquela pessoa, de saber os horários. Por exemplo, eu tenho, comigo são 5, eu tive 4 irmãos. Tem irmãos para mim que de manhã não falem com eles, é o jeito deles. Aliás, de um, não adianta, ele não funciona de manhã. Entendeu? Por exemplo, o pastor Fernando, ele acorda com todo pique de manhã. Ele me dá bom dia e se eu der corda, ele vai falar sem parar. E eu ainda tô assim, sabendo onde eu tô no Brasil, nos Estados Unidos, onde eu tô. Mas chega de noite, queridos, eu posso estar cansada. Se eu tiver uma boa... Se me puxar um bom assunto, eu vou embora. Quando eu vejo 2 horas da manhã, entendeu? Porque eu sou da noite. Então a gente precisa entender os limites, a constituição de cada um. E até dos seus filhos. Vocês vão ver que cada um é diferente. Amém? Então, pare de dar desculpa, queridas. Pare de fugir. Pare de agradar a sua carne. E agradar todo mundo, menos a Deus. Né? Tem mulheres que agradam todo mundo, agrada o marido, agrada os filhos, meu filho, meu marido, mas não agrada a Deus. Não faz nada que demonstre sacrifício, porque amor sem sacrifício, queridos, é todo tipo de sentimento, menos amor. A Bíblia fala que o amor, ele é sacrificial, envolve sacrifício. Amar a Deus envolve com toda a vossa força. Amar a Deus envolve força de vontade. Mesmo quando a gente não quer. Então, você vai parar hoje de procrastinar, amém? E fazer o que tem que ser feito.
você vai ter que fazer o que tem que ser feito. Pronto, ponto final. Amém? Essa semana eu tive uma situação, algo que minha filha contou que eu fiquei assim tão orgulhosa do meu genro. Ele chegou para Lissa e falou assim: Lissa, hoje nós temos um ministério de um casamento feliz, mas você teve uma avó que sempre orou por você. Eu tive uma avó que sempre orou por mim. Você tem uma mãe que sempre intercedeu por você. E eu tenho uma mãe que sempre intercedeu por mim. Mas e a Emma? Se a Lissa não se posicionar como uma intercessora da sua filha, se a geração dos seus filhos pequenos não tiverem uma intercessora, que será dessa geração? Porque já tem tanta influência na mídia, já tem tanta influência na escola. Antigamente na escola, que eu já aprendi religião na escola pública. Hoje em dia as escolas não ensinam religião e elas não ensinam, pelo contrário, elas ensinam tudo que é anti-Deus. Mas se você que é mãe, você que é avó, e eu que sou avó, e eu que sou mãe, não entender que eu tenho uma função de intercessora, como minha mãe foi. Minha mãe foi uma intercessora sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos. Quantas e quantas vezes eu entrei no quadro e minha mãe estava de joelho orando para os meus irmãos, estavam no mundo. E hoje são pastores, queridos. Foram profissionais antes, foram homens bem-sucedidos antes. Não pensa assim, foi todo mundo pastor, ninguém trabalhou. Não. Foram pessoas que abriram mão das suas carreiras para estar no ministério. E o meu irmão, que é mecânico de helicóptero, ele até hoje ele é pastor e é mecânico, além daquele que já vocês conhecem. Então, queridos, as intercessoras têm que ser levantadas. Nós não podemos abrir mão da intercessão dos nossos filhos, queridos. Ah, pastor, mas quanto mais oro, pior fica. Querido, eu sei. Mas eu não vou abrir mão da minha posição. A minha posição é uma intercessora dos meus filhos, do meu marido. E eu não vou abrir mão dessa posição que Deus me deu. E antes de vir para eles, passa por mim. E quantas coisas na oração Deus mostra. E se você entendesse a dinâmica de buscar Deus, do que Deus mostra sobre os seus filhos, da maneira que você deve perceber as coisas. Ninguém vê, mas você vê. Você não vê o que está acontecendo agora. Você vê o que vai acontecer lá fora, lá na frente, se você não tomar uma atitude. E essa mulher, ela entendeu, a Abigail, ela entendeu e ela tomou o controle da situação. Ela falou o seguinte: manda a comida na frente, amolece o coração desses homens e eu vou lá seguir. E ela fez isso. Quando a comida já tinha chegado, os homens já estavam vindo em direção, já tinha pouco tempo. Ela veio no jumentinho dela. Eu andei de jumento, queridos, é tão legal. Ela andando com aquele jumentinho, eles andam assim, né? Ela vai com pressa, o jumentinho andando devagar. Imagine a angústia. Imagine ela pelo caminho. Meu Deus, se Nabal descobre. Meu Deus, meu marido descobre. Meu Deus, e se eu chegar lá, Davi, não... Quem é a mulher dele? Se esses homens me estuprarem, se esses homens me matarem. Tu pensa que ela se importou? Eu acho que ela foi como a Esther. Se tiver que morrer, morri. Mas eu vou tomar uma atitude. Eu não vou me acomodar, me acovardar. Eu não vou para um quarto me trancar em depressão. Eu vou adiante e vou fazer o que tem que ser feito. E o que tem que ser feito? O que é certo. E você vai ver isso quando ela se encontra com Davi. Ela se humilha. E essa humilhação, queridos, de sair do animal e correr em direção a Davi e se prostrar, não é uma diminuição. Às vezes as mulheres têm um orgulho. Meu pai
que não podem se humilhar diante do marido, não pode se humilhar diante da sogra, não pode se humilhar diante de ninguém. Porque são superpotências, eu não posso mostrar fraqueza. Mas, queridos, ser humilde, mostrar humilhação, não é sinônimo de fraqueza. E muitas vezes é sinônimo de uma sabedoria tamanha. Então essa mulher, ela se prostrou. E ela falou assim, olha, Davi, a culpa é minha. Gente, que humildade é essa? A culpa é minha, Davi. Olha, Davi, se eu tivesse sabido que vocês estavam vindo, eu mesma tinha preparado tudo. Os meus servos não me falaram, porque se eu soubesse que vocês estavam vindo, eu teria pagado bem com bem. Eu teria me agradecido por aquilo que vocês fizeram pelo meu povo, pelo meu marido, pelos animais, nossos animais, e teria dado comida, o que vocês precisassem. Mas hoje em dia é o contrário, querida. Hoje em dia, me dane-se depois. Você me deu, mas tô nem aí pra você. É isso que acontece hoje em dia. Essa geração, queridas, muitas vezes nem obrigada dizem. Eu estava conversando com um idoso, ele falou assim, eu comprei um tênis pro meu neto. Estava tão feliz, idoso de quase 80 anos, estava tão feliz que o meu neto de 15, acho que ele tinha 16 anos, ia ganhar o tênis. E ele falou, Eliane, nem obrigado, disse. Essa é a geração, querida. E você precisa ensinar seus filhos a dizer obrigado. Eu acho bonitinho os filhos. A coisa mais fofa, eles dizem obrigada para tudo. Eu falo, você precisa ensinar a Emma a dizer obrigada. Eles que é muito feio uma criança, um adolescente mal educado, que não dão, porque é muito mais de uma simples palavra. Eles não estão sentindo no coração essa gratidão. E você nunca esquece o que as pessoas fazem por você, queridos. Nunca esqueça. Eu aprendi isso, não foi com religião, não foi com pastor, foi com meu pai. Meu pai falou assim, filha, desde pequeno ele falava para nós, se alguém fizer um favor para vocês, vocês estão ligados a essa pessoa para sempre. Vocês devem favor a essa pessoa. Nunca esqueça de quem estendeu a mão para você. E meu pai, ele é grato aos vizinhos que ajudaram ele em tantas coisas. Eu vi a gratidão do meu pai pelas pessoas. E eu quis ser assim, queridos. E a gratidão tem que ser algo que faz parte de uma mulher sábia, de uma mulher inteligente, de uma mulher culta, de uma mulher clássica. Você precisa ser grata, amém? Em nome de Jesus. Então, ela assumiu o controle da situação. Ela não chegou para o marido e foi lá, olha, tá rolando isso aqui por causa de você. Por causa de você, seu canalha, seu estúpido, vão morrer todo mundo. Algumas mulheres vão fazer isso, né? Mas você não, você sabe. Mas algumas mulheres, com certeza. Porque, olha, o pneu furou, a culpa é do marido. Né? Vocês estão indo pra vacation e aí o pneu furou. A culpa é sua. Por que você não checou? Por que você não checou os pneus antes de sair? Cadê a malinha de mão? Cadê a malinha de mão? Ih, esqueceu a malinha. Eu esqueci a malinha de mão. A culpa é sua, que não verificou todas as malas antes de sair. Porque nós temos essa tendência de botar a culpa no homem. Mas por quê? Porque foram tantos anos dizendo que a culpa é de Eva, que a mulher agora quer falar isso. Mas tá errado, querido. Isso aí é tolice. Isso aí é tolice. Amém, queridos? Então, a gente tem que apaziguar os ânimos. Então, ela não sentou e ficou presa ao medo. Ela mandou a comida na frente. Porque, olha, aquele estômago vazio não rola. Não converse com seu marido sobre isso. Então ela chegou diante daqueles 400 homens, tudo com espadachins, tudo com espada, e ela teve uma atitude de quê? De honra. E agora eu fico perguntando, pastora, alguém pode perguntar também, mas ela tem
ter ido lá sem avisar o marido, porque ela não avisou. Não demonstra um pouco de desrespeito ao marido? Será que eu não estaria agindo mais certo se eu honrasse o meu marido e não fosse me meter nessa situação? Eu sei que você pode ter pensado assim. E o que ela fez? Ela se calou para o marido, que era a coisa mais certa que ela poderia fazer. Mas ela não se calou para Davi, porque era a coisa mais certa que ela deveria fazer. O problema de nós, queridos, é que muitas vezes é para falar e a gente fica quieto. Por quê? Porque a gente fica com medo de ser rejeitada, a gente fica com medo de levar na cabeça, e a gente fica com medo, e aí a gente não fala nada pro filho, a gente não fala nada pro pai, não fala nada pro marido. E tem outras horas que a gente fala demais, e é hora da gente se calar. Aí como que a gente sabe, pastora, o que é para fazer? Aqui, queridos, que você descobre, no joelho, buscando ao Senhor, porque vem sobre nós uma convicção. Você acha que ela ter se arriscado desse jeito, ela não tinha uma convicção dada por Deus, que era a coisa certa de fazer? E você não mostra a respeito ao seu marido o fato de você se calar, de omitir algumas situações que não vão trazer nenhum benefício para aquele momento. E eu vou dizer para você o que realmente mostra respeito para o seu marido. E eu estou grata que tem 2 homens ali, eles podem confirmar isso para mim, se é verdade isso. Ok, como é que você realmente mostra respeito ao seu marido? Olha, queridos, mesmo as que não são casadas, você conversa com mulheres casadas e Deus vai te usar para elas. E também você vai estar se preparando, você na internet vai estar se preparando para ser uma boa esposa. A primeira coisa que é fundamental para o homem, que demonstra respeito à pessoa dele, é submetendo a liderança dele. Caramba, que cara! Eu esperava mais, queridas. Submetendo a liderança deste homem. Mas, pastora, você não sabe o que ele faz, pastora. Pratique o mandamento que ele vai mudar. Você precisa entender o seguinte. Quantos aqui dirigem? Por que você dirige? Porque você quis. Primeiramente foi por isso. Houve uma necessidade, houve uma... Ok, mas você teve que querer ir para outra escola, você teve que querer fazer prova. Aí quando você sai na rua, você faz tudo do jeito que você quer? Ou você respeita as leis de trânsito? Tem que respeitar. Por que tem que respeitar a lei de trânsito? Senão você bate com o carro, a pessoa bate em você, você ganha multa, você vai preso, você perde o carro. Você perde o direito de dirigir. Então, quando você vai dirigir, você submeteu as regras. Deus estabeleceu uma regra dentro do lar. O cabeça é do homem, a liderança é do homem. Minha querida, se você não gosta disso, não case. Se você não gosta disso, não vai adiantar você mudar as regras. Você vai bater com esse carro. Então, o que você precisa fazer? Não está gostando da liderança dele? Se submete por causa do princípio, não por causa da pessoa, mas por causa do princípio. Honrando o princípio, Deus vai fazer com que você... Honrando o princípio, Deus vai fazer com que você consiga, aos poucos, ver a transformação desse homem. Amém? Eu sei que esse assunto, as feministas... Né, nos TikToks da vida, no Instagram, você vai ouvir muitas coisas, mas nós não somos guiadas pelo que está na moda, a gente é guiado pela Escritura, amém? Segunda coisa, a Becky que vai casar um dia, a Elaine, olha, aprenda aí.
Ouça sem interromper. Difícil. Essa é mais difícil. Essa é difícil, né? Porque às vezes eles dão uma volta e você já sabe o final. Chega logo no final. Ou então, ele está contando uma coisa, mas por que você não perguntou isso? Mas quem disse que é aquilo? Como assim foi assim? E aí você vai. E a pessoa está contando e você já está interrompendo, né? A pessoa, eu, você, todas nós. Porque nós fazemos isso. Mas isso, queridos, não demonstra respeito. Você precisa se controlar. E deixar ele falar. Às vezes ele fala devagarinho. Devagarinho. Mas você vai pedir no Espírito, Senhor, me ajuda a não interromper. Você vê que a Abigail, quer dizer, ela não chegou e falou: olha aqui, Davi, seu estúpido, você tá para fazer uma asneira. Ela não falar outra coisa. Você não pode fazer isso de vir. Não, ela não falou chamando ele, trazendo condenação, trazendo negatividade. Ela falou o quê? Ela influenciou ele a não pecar. Então, vamos lá. Número 3. Não seja debochada e nem sarcástica. A Bíblia fala em Provérbios 12:4 que a mulher ela pode ser a coroa, trazer honra, ou ela pode ser um câncer para o homem. Então, olha, não compare o seu marido com homem nenhum. Não critique seu marido, nem tire sarro da cara dele quando ele faz alguma coisa errada. O homem se irrita com isso, querido. De uma tal maneira. Ele aceita dos amigos, mas da mulher não adianta, porque ele não gosta. Nunca desrespeite o seu marido na frente de outra pessoa. Eu já tive em mesas, queridos, que as esposas é o tempo todo: ah, mas ele faz isso, ah, mas ele é horrível nisso, ah, mas... Sabe o que aconteceu nesse casamento? Acabou. Por quê? Porque eu nunca vi a mulher fazer um elogio em público, mas toda vez que estavam entre pessoas, era falando mal desse marido. Você fazendo isso, você desrespeita esse homem, e isso só vai trazer problema para você. Como é que você demonstra respeito ao seu marido? Priorizando o sexo. Não evite sexo com o seu marido para humilhá-lo, para comprar alguma coisa, dizendo: olha, só vou te dar se você me fizer isso. O nome disso é prostituição. Toda vez que você faz sexo para você obter alguma coisa, você está se prostituindo. O sexo não é para isso. Dá graça, Senhor, Senhor servo, Senhor. Então, priorize, queridos. Ah, pastora, mas eu tenho esse e esse problema. Queridos, tudo na vida tem solução. Tudo na vida. Você só precisa procurar a pessoa certa. Talvez alguém pode estar ouvindo na internet, não vou falar aqui, né, que fala: ah, pastora, mas há um incômodo na penetração. Queridas, existe gel, existe tratamento. Talvez você está guardando alguma mágoa que precisa ser liberada, por isso você perdeu o interesse com o seu marido. Talvez você está trabalhando demais e não está priorizando o amor conjugal. Mas você precisa entender que você já nasce com os seus óvulos, que mensalmente esse óvulo desce, e aí você tem um período de fértil, onde a sua libido é maior. Mas o homem não. O homem fabrica esperma sem parar. Então o desejo dele é maior que o seu. Muitas vezes, claro, tudo tem exceção. Não precisa falar: não, pastor, lá em casa é o contrário. Não, não quero saber. O que eu quero saber é que o sexo precisa ser prioridade nos casamentos. Aqueles que são casados precisam entender isso, que você não pode ficar muito tempo sem estarem juntos para ter o amor conjugal. Por quê? Porque quanto mais distantes vocês fiquem, mais distantes vocês vão ficar. Quanto mais barreira vocês colocarem entre vocês, mais barreiras vocês vão ter para recomeçar
o amor conjugal. Então, nem que seja um dia da semana, não tem problema, queridos. Ah, não, mas tem que brotar. Queridos, muitas vezes, se você esperar brotar o sentimento, a vontade, pode ser que as crianças não deixam, o tempo não deixa. Então tem que ser o quê? Na agenda. É dia de fazer amor. Amém? Isso. A gente está fazendo amor direto. Glória a Deus. 5. Importantíssimo. Como você mostra respeito ao seu marido? Cuidando da sua aparência. Você sabia que quando uma mulher está desleixada, suja, mal vestida, você está desrespeitando o seu marido? Ah, pastora, mas eu envelheci, mas eu engordei, mas eu... Sim, queridos. Quando a gente tem filho, nosso corpo muda. Quando a gente envelhece, nosso cabelo muda, fica branco. Não sei como é que os nossos não ficam, né, querida? Os nossos não ficam brancos, só dos homens. Meu faz tempo que fica branco. Muito tempo. Mas se você não cuida de você está desrespeitando o seu marido. É sério isso. Então, de tempos em tempos, você precisa fazer isso, ó. Saber se você está com mau hálito. Você precisa... Parece uma coisa boba, queridos, mas isso é muito importante. Isso é muito importante. Eu já aconselhei um casal que o homem disse assim, ela só dorme com camisas de político. Como é que eu vou querer alguma coisa se nunca ela está com uma roupa, uma camisola, um baby doll? Querido, seu cabelo precisa ser lavado sempre. Sempre. O homem pode não falar, mas dentro dele, ele está se sentindo desrespeitado. Então, eu sei que algumas culturas, temos aqui algumas culturas, eu não sei se os latinos tomam banho igual os brasileiros, os espanhóis. Você precisa tomar banho every day. Você precisa lavar seu cabelo. Você precisa checar seu hálito. E você precisa cuidar da sua aparência. Quando todas nós aqui, quando começamos a namorar, ninguém ia de qualquer jeito pro marido. Ninguém ia pro namorado. Ninguém ia de qualquer jeito. Por que que muda, queridos? Ah, porque eu engordei. Ah, é porque eu tive filho. Não tem desculpa. Não pode ter desculpa. A gente precisa se cuidar. Claro que eu amo um pijama velhinho. Gente, que dificuldade que eu tenho para largar meus pijaminhas velhinhos. Mas às vezes você tem que botar uma roupa melhor, amém? Então, não seja uma mulher suja, não seja uma mulher descuidada. Você, fazendo isso, você está desrespeitando o seu marido, amém? 6. Suporte seus alvos e suas aspirações. Mas, pastor, pode fazer uma pergunta só do item anterior ou não? Pode sim. E quando, por exemplo, eu já conheci algumas mulheres que é só o marido que trabalha, ela cuida da casa e tal. E ela quer fazer a unha, é a terceira grande guerra mundial. Sim. Por que você vai fazer a unha? Aí, ou então, por que você vai comprar maquiagem? Aí a irmã fala, nossa, aquela irmã é bonita. Olha lá, ela se cuida. Vai precisar dar uma dela pra fazer o quê? Aí ele não pode reclamar. Se ele reclamou, ele tem que bancar. Agora, eu já tive momentos da minha vida, queridos, que eu não tinha condição nenhuma de fazer nada. Mas eu fazia minhas unhas. Eu aprendi. Eu botava esmalte incolor.
Teve momentos na minha vida que eu não tinha como... graças a Deus eu não tinha cabelo branco, senão eu estava perdida. Mas assim, eu não ia para salão. Mas eu nunca deixei de cuidar da minha aparência por causa de dinheiro. E às vezes cuidar da aparência que não é estar sempre com as unhas feitas, é estar limpa, cheirosa, com os dentes arrumados, sem mau hálito. Isso é uma forma da gente mostrar honra ao nosso marido. Amém? Agora, se ele quer mais coisas, ele tem que pagar por isso, se ela não tem condição. Suporte seus alvos e suas aspirações. Você só pode dar suporte se você conhecer quais são os alvos, quais são as aspirações dele. Mas, queridos, não traga tudo, tem que ser tudo meu, tudo da família. Não, os homens, eles também têm alvos, eles também têm aspirações. 7. Afirmando, mostra respeito, afirmando ele verbalmente pelo seu trabalho. Entenda, você pode não trabalhar, mas ele trabalha. Você vai afirmar verbalmente o prazer, a alegria, a gratidão dele trabalhar. Isso traz, queridos, você não tem ideia o efeito que isso faz na vida do homem. Quando você aprecia o esforço dele sair de casa todo dia de manhã, dele passar o dia fora de casa, dele enfrentar esse frio, você não tem ideia como é frio trabalhar na viagem. Você não sabe como é difícil você suportar problemas no trabalho. Assim como eles não sabem como é difícil ficar em casa cuidando de criança, lavando, passando, cozinhando. Ok, mas hoje nós estamos falando deles, ok, queridos? Vamos chegar um dia do encontro de casais, a gente vai meter um sarrafo neles. Mas hoje Deus está falando com a gente. E a gente não vai ser mulheres tolas. Os homens, eles precisam ter cuidado, porque eles trazem muito a identidade deles pelo que eles fazem, pelo trabalho deles. Eles tendem a focar nisso. Mas ao invés de você fazer disso uma guerra dentro de casa, você fala verbalmente, mostra interesse sobre o trabalho. Isso vai trazer uma aproximação entre você e ele. Essa aqui muitas mulheres não gostam, mas você demonstra respeito, dando espaço para ele. Você sabia que o homem precisa de espaço? Ele precisa ter um tempo que ele vai ficar sozinho. Nem que seja 15, 20 minutos, meia hora, mas ele precisa desse espaço. Alguns homens precisam de atividade física, queridos. Não é porque ele não quer sair de casa, é da constituição dele. Ele precisa de atividade física. Então não é nada errado. Claro, você não vai querer que seu marido vá para um bar depois de uma pelada, né, de um jogo de futebol. Mas se ele precisa de uma atividade física, dê tempo para ele correr no parque, correr em volta da sua rua. Isso vai trazer um bem-estar para o seu marido, que vai ser bom para ele. Ou tem homens que preferem, tem garagem, preferem ficar um tempo ali sozinho na garagem. Respeite isso, porque há muitas reclamações dos homens. Eu não tenho tempo para respirar. Isso vai trazendo um desgaste. Tem homens que têm infarto. Tem homens que dão um tilt na cabeça. Então, respeite isso. Talvez você seja esse tipo de mulher que também precisa de espaço. Minha filha precisa de espaço. Quando ela casou com o Rafa, eu cheguei e sentei com o Rafa e falei, Rafa, a Alissa, desde que era bebê, ela gosta de ter o espaço dela no momento do dia. Não está te rejeitando, ela não vai estar te rejeitando, ela não vai estar te abandonando, te maltratando. Ela só precisa desse tempo. Às vezes é 15 minutos, meia hora, mas ela vem outra pessoa. Aí ele sempre fala, pastor, obrigado, você acredita isso pra mim? Então, às vezes você é desse tipo, né? Eu gosto, às vezes eu tô tão cheio de coisa que às vezes eu queria, assim, chegar em casa e não tem ninguém. Eu ficar quietinha. Então, cada um é de um jeito e a gente precisa respeitar. Só que o homem é uma necessidade. Ele precisa do espaço dele em algum momento do dia. O homem, por quê? Porque o homem ele foi criado no descampado, ele veio do pó da terra. Depois que ele foi criado, Deus trouxe ele para um jardim. Nós saímos da costela, é outra constituição, é outra forma de ver o mundo. Então o homem, não é que
que ele quer ficar livre de você, que ele está rejeitando os filhos. Não. Ele tem outra estrutura. Amém? Aí vem uma coisa legal. Faça atividades que ele goste. Faça atividades com ele. A gente sente mais aproximação do homem se a gente senta na frente e fica conversando, aí daqui a pouco você sente uma conexão que ele falou e você falou, né? O homem não. O homem você vai falar e ele vai falar, ele não vai sentir tão conectado com você como quando faz amor e quando você faz atividades físicas com ele. Fazer atividades físicas. Às vezes você vai caminhar no parque, ele vai mudo daqui até lá. Mas ele volta e fala, que conexão que eu tenho com a minha esposa. Vai entender. Mas é isso, o homem é assim. Você pode conversar com eles. Quando você faz uma atividade física com ele se sente mais conectado a você. Pode ser dirigir, pode ser qualquer coisa, mas que você, uma atividade, o pastor está traduzindo, que seja uma atividade física, ok? Já estou quase acabando. 10. Seja fiel a ele. Amém, queridos? Seja fiel a eles. She's fine. Seja fiel a ele. Não tenha amizades com outros homens. Ah, pastora, mas é meu amigo do jardim de infância. Ok, deixa o homem lá no jardim de infância. Não tenha amizades com outros homens. Não tenha pela internet, não tenha dentro da igreja. O seu amigo é seu marido. Amém? Em nome de Jesus. 11. Essa tem muita gente que não gosta. Suporte a família dele. Tolere, suporte, dê amor, dê carinho. Quando você rejeita a mãe dele, quando você rejeita os pais dele, você está desrespeitando esse homem. Porque ele só é o que ele é hoje, porque essa mãe teve ele e esse pai. E 12, cuidado com as amigas solteiras e divorciadas. Queridas, eu sei que existem mulheres de Deus que se não são casadas, não são divorciadas. Mas se você só tem amigas, você é casada e só tem amigas divorciadas e solteiras, você corre grande risco no seu casamento. Procure ter amizade com outras mulheres casadas, com outras mulheres. E por último, não fale dos seus problemas conjugais. Isso não é de interesse, isso não vai ser saudável para você. Se você precisa se desabafar com alguém, procure um profissional, procure os seus líderes, procure os seus pastores. Mas tem pessoas que têm uma tendência de falar para a amiga, põe na internet, põe no Facebook. Queridos, isso, guarde o seu casamento, guarde a pureza que as pessoas têm com o seu marido, da sua vida. Não quer dizer que você vai ser mentirosa, botar na internet uma coisa que você não vive. Não precisa botar nada na internet se você não vive. Mas não exponha o seu casamento com prima, com parente, com ninguém, queridos. Vai buscar, o tempo que você gasta nisso, vai buscar com o Senhor, amém? Então nós vimos que Abigail compara Davi a Nabal e ela diz o seguinte: ela está diante de um homem que é tolo e um homem que não é tolo, mas está quase fazendo uma tolice. E ela compara esses homens diante de Davi e ele fala: olha, Davi, o Nabal está fazendo o que ele é. O nome dele é isso. Tolo. Ele é um tolo. Ele é um estúpido. Então ele está fazendo o que é bem dele mesmo. Mas você é um futuro rei. Você é um homem de Deus. Um homem, ela vai enfatizar a integridade. Você é um homem íntegro. Você não pode
fazer essa asneira, porque você vai se arrepender o resto da vida. Queridos, talvez Davi não seria rei. Imagine se o povo soubesse que ele matou todo um clã, famílias inocentes, derramou sangue inocente. Será que as pessoas depois iam aceitá-lo como rei? Ou talvez ele nunca seria considerado um rei bom, um rei justo, porque ele teria essa marca. Mas o que aconteceu? Essa mulher, por ela se levantar, por isso que a Bíblia fala que a mulher sábia, ela edifica a casa, ela edificou o reinado desse homem. E ela falou para ele, olha, não adianta você querer fazer justiça com as próprias mãos, conte com a justiça de Deus, espere na justiça de Deus. E outra coisa que ela falou, olha, quando você chegar lá, ser rei, lembre-se de mim. Lembra dessa bondade? Aí o rei lembrou muito rápido. Porque o que aconteceu? Nabal teve um infarto fulminante. A Bíblia fala que quando ele soube, quando ela contou, e ela disse, olha, eu fiz isso, isso e isso. O Davi ia matar todos nós, mas eu fiz isso e isso. O que ele fez? Caiu, morreu. Mas lembrando que ele tinha bebido muito, porque ele deu um banquete. Então a gente não pode dizer que ele morreu disso, a gente não sabe que ele morreu. Eu só sei que Deus achou que ele não tinha que viver. E ele morreu. E o que ela fez? Ela foi tomada como esposa. Ela casou com o rei. Davi, quando soube que ela ficou viúva, mandou chamá-la. E ela teve o fim daquele relacionamento opressor. De forma honrável. De forma que agrada a Deus, que agradou a Deus. Ela não precisou fazer nada. Deus fez tudo com as próprias mãos dele. E eu quero deixar essa palavra com você. Eu queria que você ficasse de pé agora. Eu queria que você entendesse que nessa luta que você está atravessando, você não está sozinho. Você não precisa ficar presa ao medo, porque Deus vai dizer o que você precisa fazer. Talvez você fique perguntando assim, mas pastora, por que eu tive que passar por um divórcio? Por que eu tenho que passar por essa dor, por essa enfermidade? Ou por que eu estou passando por essa situação? Eu queria que você pensasse da seguinte forma: parasse de querer ser Deus. Porque o único que entende todas as coisas é Deus. E a nossa tendência é querer entender tudo. Quando a gente quer entender tudo, a gente está tomando o lugar de Deus. Deus é o único que pode e entende tudo. Tudo que aconteceu, o porquê. Você tem que também receber isso. As coisas não vieram para você. Elas foram permitidas por Deus, por você. E todas as mulheres aqui que amam o Senhor, tudo que nós atravessamos vai contribuir para o nosso bem. Mas é preciso que a gente enxergue Deus como um Deus bom, querido. Ele não é bom porque Ele faz o que você quer. Ele é bom porque Ele é Deus. Precisamos olhar para Deus e falar: Deus, Tu és Deus e Tu és bom. No mero que eu estou passando, que eu estou atravessando, Tu és bom. E Deus nunca vai deixar você lutar sozinha, querido. E quando você estiver atravessando algo muito difícil como Abigail, conte com o Senhor. Conte dizendo: Ele vai me proteger, Ele vai me socorrer. E não coloque tudo na conta de Deus. Ah, Deus, por que Tu deixaste passar isso? Por que eu tenho isso? Por que eu não tenho aquilo? E aí você joga tudo na conta de Deus. Você culpa Deus tudo por Ele não fazer ou deixar ou fazer. Mas você tem que entender que nem tudo nós podemos jogar na culpa de Deus. Porque muitas vezes as coisas acontecem por causa de outras pessoas. Porque estamos num mundo decaído. Estamos num mundo onde pessoas fazem maldade com outras. Onde pessoas decepcionam outras. Onde nós mesmos não fazemos o que devemos fazer, o que é certo. Ou porque às vezes ficamos presos pelo medo, presa pelo medo, e aí não nos lançamos, não permitimos a gente correr risco.
E na vida, tem hora que a gente tem que se arriscar. Ela se arriscou sabendo que podia morrer. Mas isso não impediu dela fazer o que era certo. E de fazer o que ela precisava fazer. Então, nessa oração que eu quero fazer com você, eu quero pedir a Deus que você seja uma mulher sábia. As casadas, que vocês sejam boas esposas. Para ensinar outras mulheres a serem boas esposas. Nós que temos uma chamada, aquelas que têm uma chamada, nós precisamos ser boas esposas. E boas esposas cumprem aqueles requisitos que eu falei, de respeito ao homem. Nós precisamos, queridos, não temer o amanhã, não temer as dificuldades, é nos levantarmos e fazer o que precisa ser feito, aquilo que Deus mandar você fazer. E nós não vamos mais perder tempo, amém, queridos? Nós vamos posicionar, nós vamos ser mulheres de oração. Vamos interceder pelos nossos filhos, pelos nossos netos. Nós vamos levantar como mulheres. Nós estamos num tempo da nossa igreja que é nos levantar. Queridos, tem coisas que é para você fazer, não é para eu fazer, é para você fazer. E você precisa tomar essa posição e falar assim, eu vim dando desculpa até agora para de filho. Não, filho não é problema para servir o Senhor, querido. Não existem desculpas para a gente fazer aquilo que Deus confiou para nós fazermos. E eu quero declarar que nessa igreja nós vamos ter mulheres ativas, mulheres que não correm, que não têm medo, que vão descobrir o seu propósito e vão agir conforme esse propósito que Deus colocou na sua mão. Amém? Em nome de Jesus. Senhor, eu te agradeço por essa palavra. Eu te peço em nome de Jesus que essa palavra surta o efeito, Senhor, pela qual ela foi liberada. Deus. Abençoamos essas mulheres com força, com sabedoria, com intrepidez, com coragem, Pai. Ó Deus, nós te pedimos que essas mulheres sejam belas aos teus olhos, Senhor, porque são destemidas, Senhor, porque são mulheres que têm um caráter, Senhor, um espírito, Senhor, tranquilo, Pai, por causa da tua paz, Senhor. As mulheres vão entender, Senhor, a diferença entre elas e seu marido, Pai, respeitá-los, Pai. Nós te pedimos, Senhor, que o restante dessa noite seja uma bênção, Pai, para a glória do nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.